Amados irmãos, mais uma vez eu quero convidar você a escutar mais uma instrução do vosso irmão evangelista Wellington Ramos. Quero vos levar mais uma orientação dentro das sutilezas do nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, o inimigo de Deus, aquele que contraria as verdades de Deus, que leva o homem a ignorar e a transgredir, né? O objetivo dele, do inimigo de nossas almas, do diabo, é tirar o homem da direção da palavra de Deus. Então, diante dessas circunstâncias, eu quero trazer a você mais uma orientação. Quero falar hoje sobre harmonia religiosa, né? Esse tema aí que vem sendo propagado, divulgado aí na mídia, né? Para que as religiões se unam, para que acabe com a intolerância, acabe com as diferenças e seja uma só religião, para que possam se unir, cada uma considerando a outra e aceitando o que a outra quer. O importante é que todas buscam a Deus, cada um no seu meio, no seu caminho, da sua forma. Mas isso é um discurso maquiavélico, isso é um discurso com o propósito do inimigo de unir tudo em um só pacote para levar todos para o mesmo lugar, que é o juízo de Deus. Então eu quero mostrar para você nesse momento, até porque quando eu trago fatos, quando eu trago instruções, eu trago em cima de fatos. Eu trago instruções que são adequadas para o momento, que são necessárias diante das circunstâncias e das coisas que acontecem. Estava assistindo um programa de Fátima Bernardes, onde esse programa, o tema foi harmonia religiosa, e tinha um pastor lá, não é? Foi convidado para falar sobre isso, esse pastor defendendo essa questão da harmonia, da unificação das religiões, cada uma tolerando a outra, cada um aceitando, não contrariando, e cada um vivendo no seu caminho, que acham que chegam a Deus, e aceitando as outras, e que o propósito é esse, né? Isso é uma sutileza do maligno para levar todo mundo à maldição, não é? Que todo mundo conduza-se nesse caminho. E aí esse pastor que estava lá dando dentro desse debate, estava lá concordando, porque Jesus amou e as pessoas têm que amar, têm que aceitar, têm que tolerar e etc. Aí eu tomei por necessário trazer uma instrução para vocês que estão sempre acompanhando os vídeos do evangelista Wellington Ramos, tanto no Face como no YouTube. E aí eu quero falar um pouco sobre isso, essa questão de harmonia religiosa, tolerância religiosa. Eu pergunto a você, existe alguma intolerância em nosso país? Cada religião vive o seu meio. Existe alguma guerra entre as religiões no nosso país? Não, existe não. Isso é uma propaganda mentirosa. Não existe perseguição de religião nenhuma aqui, ao contrário, o que existe sim é uma perseguição contra aqueles que pregam a palavra de Deus. Aí sim, existe uma perseguição na sociedade, não é? Nos órgãos públicos, em todos os lugares, porque os que pregam a palavra de Deus contrariam as obras malditas desse mundo, os conceitos malditos da sociedade, os princípios malditos e abomináveis da sociedade. Então eu estou aqui trazendo para você essa orientação, né, sobre esse tema que foi falado aí no programa de Fátima Bernardes, sobre harmonia religiosa. Então a estratégia do diabo com esse discurso, tá certo? De amor, de união, de tolerância entre as religiões, é uma estratégia que tem um conceito maldito, que tem um objetivo de fazer com que as pessoas não contrariem mais com o que a igreja, na verdade, é calar a igreja, porque a igreja é quem denuncia o erro, o pecado, tá certo? E é um propósito maldito dessa unificação das religiões, tá certo? E aí vai um pastor para defender esses princípios com o nome de pastor, que não tem nada a ver com o compromisso com a palavra de Deus, não é? Vai falar lá da forma dos conceitos mundanos, não dos princípios de Deus. Então, amor, amados, intolerância, amor, tolerância, isso não quer dizer, não significa aceitar e conviver com o abominável. Isso não significa você aceitar aquilo que é errado. Amar não é aceitar o erro, amar não é aceitar o abominável, amar não é aceitar aquilo que Deus reprova, aquilo que Deus condena e abomina.
A sociedade fica com esse discurso de amor, de tolerância, né? Cada um aceitar o outro como é. Ninguém discrimina ninguém. O que a igreja prega é contra o pecado. A igreja de Cristo, o povo de Deus, que é santo, é separado, sim. Não tem diferença contra ninguém. O que não aceita é as práticas. O que não vive é as práticas. O que não concorda é com as práticas. O que não fazemos parte, nem temos comunhão, é com as práticas malditas. Então, né? E estava lá o pastor nesse programa de Fátima Bernardes, né? Pastor, né? Aquele homem que se faz pastor, não aquele que tem compromisso com Deus e que foi chamado por Deus para pregar a verdade, tá certo? É um pastor do mundo, que nem muitos têm aí, que estava lá dizendo, não, mas o povo tem que amar como Jesus, nós temos que aceitar, nós temos que respeitar. Quero dizer que respeito não é aceitar o erro, amar não é aceitar o erro, tolerar não é aceitar o abominável. E eu quero dizer uma coisa, então falando sobre isso, né, e esse pastor com um discurso melancólico, né, emocional, dizendo, não, mas Deus é amor, Deus amou todo mundo, Deus aceita todos, está errado. Ele está errado nesse conceito de amor que o mundo tem, que ele estava mostrando que dentro desse conceito de amor não é o amor de Deus. O amor de Deus não é como o amor do mundo. O conceito de amor de Deus é diferente do conceito de amor do mundo. Então eu quero dizer a você que Deus ama, mas Deus não tolera, Deus não aceita e Deus não passa a mão no erro e nem no pecado. Quero trazer para você essa orientação. E Deus nos manda separar-se, não ter comunhão com pessoas que vivem essas práticas, para não se contaminar e nem passar a viver essas práticas e não ser corrompido o nosso entendimento. A Bíblia nos ensina que nós não devemos sentar na roda de escarnecedores e nem de pecadores. A Bíblia nos ensina que um pouco de fermento leveda toda a massa. E eu quero mostrar que Deus nos manda separar de pessoas que vivem práticas abomináveis aos seus olhos. Separar sim. Vou mostrar para você um texto que está aqui no livro de Levítico, no capítulo 20, versículo 26. Diz assim a palavra de Deus: e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separai-vos dos povos, para serdes meu. Deus está dando uma ordem para Israel, mandando Israel ser santo. Santo aqui está no contexto, está dentro do significado de ser separado, de não se contaminar, de não participar, de não viver os conceitos que era vivido pelos povos das nações pagãs. Deus tira Israel, Deus traz Israel como povo seu, para que esse povo viesse levar o conhecimento do verdadeiro Deus às outras nações. E Deus diz a esse povo de Israel que não se contaminasse, que não se misturasse, que não participasse das obras das outras nações, dos outros povos. Por não conhecer a Deus, viviam abominações, viviam transgredindo a vontade de Deus, aquilo que Deus aborrece. E Deus agora levanta Israel para orientar esse povo e trazer esse povo para a vida numa comunhão com Deus Santo. Que Ele quer que todos os povos o conheçam e se santifiquem para chegar a Ele. Porque Deus é santo. Isso quer dizer que Deus não compactua com o pecado. Deus é puro de qualquer imundícia e abominação que Ele condena e que Ele mostra ao povo a não viver. Deus não tem comunhão com quem vive na prática do pecado. E nem quem vive na prática do pecado tem comunhão com Deus. Deus está mandando Israel se separar dos povos. Não se juntar. Olha, queridos, Deus é tão severo que até no casamento Deus disse ao seu povo que não tomasse para se casar mulheres de outras nações. Mulheres de outros povos que viviam outras práticas, outros conceitos religiosos, vivia na idolatria, na feitiçaria, na adoração de imagens e tantas outras práticas que Deus abomina. E Deus orienta o seu povo, os homens, a não casar com mulher de outros povos, só entre si. Porque Deus ele tem um povo separado. Se você quiser ser povo de Deus, você tem que ser separado. Separado desse conceito religioso, dessas práticas religiosas, desse entendimento religioso, dessa direção que você segue achando que é correta. Mas todos esses caminhos te levam à abominação, a ser reprovado por Deus,
a estar diante de Deus como inimigo, transgressor da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, porque você está vivendo práticas que Deus abomina. Então essa questão de harmonia, de tolerância religiosa, isso é uma questão proposital do inimigo para fazer com que a igreja, né, se cale e se molde com o conceito religioso desse mundo. A igreja está na terra para pregar a verdade, é luz para trazer esclarecimento a quem está nas trevas. A igreja jamais vai ter comunhão com nenhuma religião desse mundo, porque as religiões desse mundo são todas práticas abomináveis. Tudo vive o abominável, tudo vive dentro de situações de transgressões contra a palavra de Deus. Deus manda separar sim. Deus, Ele nos orienta a não ter comunhão com os que vivem fora da palavra de Deus. Os que vivem nas trevas, porque as trevas é o pecado. As trevas é a vida conduzida fora da palavra, que a palavra é luz. E quem vive fora da palavra está em trevas. Efésios capítulo 5, 11. O apóstolo, inspirado por Deus, orienta os irmãos a não compartilhar, a não ter comunhão com as obras infrutuosas das trevas, antes reprová-las, corrigi-las, condená-las e mostrar ao povo que essas obras são abominações. Então Deus nos orienta sim a não ter comunhão com essas pessoas que vivem nessas práticas, para não se contaminar. João 7,7, Evangelho segundo escreveu Jesus, segundo escreveu João, o Senhor Jesus falando, capítulo 7, versículo 7, ele diz: o mundo se aborrece comigo, porque eu testifico que as suas obras são más. Jesus, ele não tinha harmonia com esse mundo. Jesus não tolerava o pecado dessa humanidade. Jesus amava as pessoas, mas convidava elas para se arrepender e receber o amor do Pai através dele. Deus ensina ao seu povo de Israel a não praticar conforme as outras nações. Deus ensina a igreja a não praticar conforme as outras religiões. Essas religiões que estão por aí vivendo abominações, ensinos e práticas e obras malditas, abomináveis e reprovadas por Deus, e levará todos que vivem nela à condenação. Então, Deuteronômio, eu quero ler para você aqui, no capítulo 18, versículo 9, tá certo? Veja o que Deus orienta ao povo de Israel, a um povo que Deus ele separou para si, para que através desse povo chamasse os outros povos a conhecer o verdadeiro Deus e a se converter a Ele, a largar suas práticas e passar a viver na direção da palavra de Deus. Porque quando Deus tira Israel do Egito, Deus agora faz daquele povo sua nação, promete àquele povo que seria uma grande nação. Israel estava no Egito, não tinha orientação, não tinha direção, vivia nas práticas pagãs do Egito, nos costumes religiosos do Egito, nas superstições do Egito, nos conceitos e princípios do Egito, que eram pagãos. Esse povo estava vivendo sem uma direção. E quando Deus tira esse povo agora, aí Deus agora dá leis e estatutos, Deus estabelece regras para esse povo, Deus agora orienta esse povo, estabelece o caminho, estabelece princípios para esse povo viver. E Deus diz, para que seja povo dele, tem que andar nas regras de Deus. Aquele povo tinha que esquecer todo o ensino que receberam, toda a orientação que viveram, todos os conceitos que viveram pagãos lá no Egito. Tinha que andar agora diante daquilo que Deus estabeleceu para eles andarem. E quando Deus dá a lei a Moisés, os estatutos e os mandamentos para Moisés passar para o povo, Moisés diz, ouve o que o Senhor teu Deus pede de ti, que guarde os seus mandamentos, para que vocês se procedam bem, para que sejam povo de Deus. E Deus diz, como nós lemos aqui em Levítico capítulo 20, versículo 26, separai-vos dos costumes dos povos dos costumes dos outros povos. Sejam separados desses povos. Não compartilhem com ele, não tenham comunhão com ele nas práticas, no conceito, no entendimento, na forma religiosa. Não participem com ele nesse caminho. E Deus diz ao seu povo de Israel, Deuteronômio capítulo 18, versículo 9, Deus diz,
quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Deus está dizendo, não pratique as abominações das religiões. São abominações. Aí Deus diz, entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoeiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamento, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor teu Deus as lançará fora de diante dele. Então Deus está dizendo ao seu povo, não pratique, não ande no caminho de adivinhadores, de feiticeiros, de prognosticadores, aqueles que buscam acertar o futuro, não é? Quem consulta espírito de adivinhação, quem consulta mortos. Essa prática que vive o espiritismo é abominação diante dos olhos de Deus. Deus está dizendo, não viva isso. Porque aqueles que viverem essas abominações, eu lançarei fora diante de mim. Não estará na presença de Deus para receber a vida com Ele em comunhão. Estarão na presença de Deus para receber o juízo de Deus para a eternidade distante dEle. Então é Deus que manda nos separar. Não há questão de intolerância religiosa. A questão é, não toleramos os conceitos malditos, abomináveis que as religiões ensinam. E Deus que nos manda separar sim. Não tem comunhão, não tem harmonia. Todas as religiões do mundo, elas vão entrar numa harmonia. Vai haver a unificação das religiões. Porque todas as religiões seguem o mesmo curso. Segundo o príncipe das trevas, o curso deste mundo. Os espíritos enganadores, que é dominado, que é no comando do príncipe das trevas, do príncipe das potestades, que é Satanás. Todas as religiões estão dentro dos conceitos do maligno. Mas a igreja, o povo separado de Deus, não estou falando aqui da religião evangélica, porque essa também está no curso desse mundo. Estou falando da igreja do Senhor, o povo separado de Deus, que vive nas regras, dos estatutos, dos princípios e das ordenanças de Deus que está na palavra. Não estou aqui falando de religião evangélica, porque a religião evangélica também está sendo conduzida pelo príncipe desse século, pelos espíritos enganadores. Estou falando daqueles que estão se conduzindo pela palavra. Haverá uma grande perseguição, porque as religiões vão se unirem. A religião evangélica está aí vivendo de conformidade com o mundo. Quando vai um pastor aí dessas religiões evangélicas, quando estão na mídia, eles não falam a verdade porque não querem contrariar a mídia, nem o povo. Eles falam de conformidade com o que o povo quer ouvir. Esse discurso de amor, de tolerância, essa melancolia, esse discurso emocionalista de que temos que amar as pessoas. O amor não é tolerar o erro, o pecado, o abominável e o que Deus reprova. Temos que reprovar. O próprio Deus, Ele ama, mas Ele diz que aqueles que vivem essas práticas, que Ele condena, que Ele orienta a não viver, essas pessoas não vão estar na presença dEle. Vão sofrer a sua ira, está na palavra. Esse discurso de amor do mundo, tem que amar porque Jesus amou. Jesus amou. Mas Ele não disse, como muitos dizem aí na igreja evangélica, vem como estás, não. Jesus não disse isso, não. Para vir a Jesus, ele tem que se arrepender. Não é como está. Isso aí é os irmãos que dizem, mas não está na Bíblia. Jesus nunca chamou ninguém e disse, vem como estás. Jesus disse, vinde a mim todos vós que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. E outra coisa, Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Se é feiticeiro, negue a feitiçaria. Se é mentiroso, negue a mentira. Se é ladrão, negue a ladroice. Se é prostituto, negue a prostituição. Se é religioso, guardador de devoções de homem de religião, negue a devoção à religião. E para se converter a Jesus, é preciso negar. Não vir como está. É preciso vir arrependido, convertido, para Jesus dar uma nova vida. Amém? Não está na Bíblia não, querido. Esse negócio de que Jesus disse, vem como estás, não. É se arrepender, negar-se a si mesmo. Foi o que Jesus disse. Então,
Não há comunhão do povo de Deus com as religiões desse mundo. Porque a igreja do Senhor jamais vai se unir com o ensino religioso católico romano. Porque contraria a palavra de Deus. É ensino abominável. Quando ensina a adorar e venerar e buscar socorro em imagem de escultura, Deus condenou essa prática. Isso é abominação aos olhos de Deus. A Bíblia diz que Deus abomina e é maldito o que faz, quanto mais o que adora. Jamais. A igreja do Senhor jamais vai louvar outro nome, invocar outro nome além de Jesus. O ensino romano, da religião romana, ensina a invocar vários nomes, a rogar por outros nomes. Jamais a igreja do Senhor vai se unir, vai ter comunhão com o budismo, porque seguem a Buda e não a Jesus. Com o espiritismo, porque seguem Allan Kardec e não a Jesus. Com islamismo, com sociedade de vigia, os testemunhos de Jeová, jamais. Porque não se submete ao que a palavra ensina. A igreja do Senhor jamais vai se unir com as trevas, porque tudo isso é trevas. Jamais a igreja do Senhor vai se unir com a religião afro-brasileira, que invoca entidades, mestres, espíritos, guia. Não, porque a igreja do Senhor só adora um Senhor, um só ser, que é o Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor não invoca orixás, não invoca entidades, não invoca espíritos nenhum. A igreja do Senhor invoca o Senhor Jesus, o único a ser invocado, clamado e adorado e venerado. Então a igreja de Jesus, não estou falando de igreja evangélica, que a igreja evangélica está aí, de conformidade com o mundo. A igreja de Jesus jamais vai se conformar com este mundo, jamais vai ter comunhão com as obras das trevas que as religiões vivem. Todas elas, todas as religiões, porque a religião verdadeira é a palavra. Quer comunhão com Deus, quer ligar-se com Deus, é através da palavra que nos leva a Jesus. Então esse discurso melancólico, emocionalista, de amor, de tolerância, porque as religiões têm que respeitar a outra e tal. Respeitar é uma coisa e aceitar o erro é outra. Ninguém está desrespeitando ninguém, nem está tão pouco desfazendo de ninguém, quando nós não se prostramos diante da imagem de escultura. Quando nós não invocamos e não praticamos o que ensina a feitiçaria, o que ensina o budismo, o que ensina o espiritismo, porque são ensinos abomináveis, são práticas e obras abomináveis aos olhos de Deus. A igreja do Senhor, ela é pura, é santa. O próprio Deus disse: sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. Separai-vos dos povos, para não se contaminar com os conceitos, as práticas dele. O próprio Deus nos manda separar. Então quero dizer a você, está na Bíblia. Levítico capítulo 18, Deus orienta a nação a não se contaminar com as práticas abomináveis das outras pessoas, dos outros povos. Tá certo? Então Deus manda sim se separar. Deus manda sim, está na Bíblia, isso é bíblico. É porque esse povo fala do seu conceito, não fala segundo a Bíblia. Esses pastores que estão na mídia aí, são pastores que querem ibope, querem popularidade. Eles não querem a aprovação de Deus, não, querem a aprovação do mundo. Por isso que eles não contrariam o mundo. E suas falas, são meias falas. Eles não falam segundo a palavra. Porque se eu fosse para um canal desse, se eu fosse para uma entrevista dessa, eu dizia que o povo que Deus chama para si tem que ser santo, se separar. Santidade é isso, irmão. Santidade não é negócio de outro mundo, não. A santidade que Deus quer é a separação. O homem se separar do pecado, daquilo que a palavra de Deus nos orienta a não praticar. É o homem colocar no seu coração e buscar força para poder resistir e vencer isso no Senhor Jesus. É Ele quem nos fortalece e sem Ele nada podemos fazer. É com Ele que somos mais que vencedores para vencer todo o curso desse mundo, toda a investida das potestades das trevas que é contra essa humanidade. Por Jesus nós vencemos. O que Deus quer da humanidade, o que Deus quer do homem é o arrependimento. E venha a Ele com o propósito de seguir ao Senhor em santidade, separado dos conceitos desse mundo. Deus é amor, meus amados. Mas esse amor não é para tolerar o pecado do homem. Esse amor não é para aceitar o abominável que ele abomina. Esse amor não é para passar a mão no erro do homem, não. Esse amor de Deus, Deus é amor, mas o amor de Deus é para dar ao homem a oportunidade, chamando ele para se arrepender.
Esse amor é para convidar o homem ao arrependimento. João 3,16, porque Deus amou o mundo. Olha o amor de Deus aí. De tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele, não é para todos, mas somente para aquele que crê em Jesus Cristo. E Jesus disse que quem não crê nele será condenado. Olha o amor de Deus aí. O amor de Deus é para você receber a oportunidade que Ele te dá para não ser condenado. Se você não receber essa oportunidade e continuar no pecado na tua vida, você vai receber a ira de Deus. João 3,36. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece para sempre. Então, você precisa entender isso. O amor de Deus é esse, em que Ele deu a oportunidade do homem que nós não merecíamos. Mas por Deus nos amar, querer o nosso bem, Ele nos deu a oportunidade de se salvar, porque estávamos condenados ao juízo, à ira dEle, o juízo dEle. Porque Deus é amor, mas o povo esquece de falar da justiça de Deus. A Bíblia mostra isso. Deus é amor, mas é justiça. Deus é amor para salvar, dar oportunidade para aquele que se arrepender. Mas Deus é justiça para condenar os que persistem no erro, os que persistem no pecado, os que escolhem a viver no pecado. Deus é um fogo consumidor, o seu juízo será sem misericórdia. E Ele vem tomando vingança dos que não obedecem a Ele e dos que vivem no pecado. Deus vem tomando vingança, diz a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 11, versículo 22, ele diz: considera, pois, a bondade de Deus e a severidade de Deus. Bondade para os que permanecem, severidade para os que caem, para os que voltam para o pecado, para os que permanecem no pecado. Severidade de Deus. E a severidade de Deus é terrível, irmão. Jesus disse: não tema o diabo, tema aquele que lança tanto a alma como o corpo no inferno. Tema a Deus, meu amado. Não fique nesse discurso do mundo de que Deus é amor e que esse amor vai receber você como você é. Não. Cuidado. Ouça o que diz a palavra. O amor de Deus é oferecendo a você a oportunidade para você se salvar, para você ter comunhão com Ele, para você receber o perdão dEle, para você ser livre da condenação que Ele está por vir, para condenar todos aqueles que persistem no pecado. Deus é amor, mas também é justiça. Se essas pessoas não se arrependerem de seus conceitos e suas práticas que aborrecem a Deus, abomináveis, sofrerão a ira de Deus. Eu quero ler alguns textos para você aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9. A palavra de Deus diz que Ele vem tomando vingança como labareda de fogo dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que estão dentro do Evangelho, que dizem que são crentes, mas estão andando segundo o curso desse mundo, estão andando dentro do religiosismo, não estão obedecendo o Evangelho, estão vivendo outro Evangelho, esses vão sofrer a ira de Deus. Está no texto, está na palavra. E os que não conhecem a Deus é aqueles que vivem na prática do pecado e não querem uma comunhão com Deus, e não querem se submeter a Deus. A palavra diz que Deus vem tomando vingança. Olha o que diz a palavra de Deus lá em Salmos, capítulo 7, versículo 11 e 12. Deixa eu ler para você aqui. Deus é um justo juiz. É um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem preparado o seu arco e está aparelhado. Está falando do juízo de Deus sobre o homem que não se arrepender. Ele se ira todos os dias, mas Ele é paciente, Ele é benigno, Ele é longânimo, dando oportunidades para você não continuar no pecado, mas para você se arrepender. E se essas oportunidades na sua vida passar e você não se arrepender, o que tem preparado para você é juízo de Deus, é ira de Deus, é condenação de Deus na sua vida, na sua alma, para a eternidade. Então, esse discurso de amor, de tolerância que o mundo vem aí usando a mídia, que a mídia está a trabalho de Satanás, para levar os conceitos do mundo para persuadir a multidão. Infelizmente, muitos na igreja, né? A religião evangélica já foi também persuadida por esse conceito mundano
de amor, de tolerância, de harmonia. Não, cada um viva. A gente tem que aceitar, tem que viver amando uns aos outros dentro da abominação, não. O amor não é aceitar o erro. O amor não é aceitar abominações que esse mundo vive. Nós temos que condenar, nós temos que repreender, nós temos que orientar esse mundo, mostrar a verdade de Deus, contrariando, não as pessoas. A gente não é inimigo das pessoas. A gente não tem nenhuma intolerância com as pessoas. A gente não tolera as práticas. A gente não aceita as práticas, porque nós somos povo de Deus, povo santo, e Deus nos manda nos separar desses povos que vivem dentro desses caminhos. A igreja não tem comunhão com trevas, a igreja é luz. A igreja condena o mundo. O pastor, o profeta que prega a palavra de Deus, jamais ele vai ser aplaudido no mundo. Jamais ele vai fazer show que o mundo vai assistir e aplaudir. Jamais. Porque o mundo vai aborrecer aqueles que estão em Cristo. Porque os que estão em Cristo estão como luz e sal da terra, para mostrar o dissabor, para mostrar a imundícia do pecado que esse mundo está vivendo. Agora, os que estão na religião evangélica, os que estão vivendo religião evangélica, aí sim, vão andar sem aborrecer o mundo, vão até ter popularidade do mundo, o mundo vai até aplaudir, mas os que estão em Cristo não. Os que estão em Cristo vão ser perseguidos, porque esse é o propósito dessa unificação das religiões, é perseguir a igreja que não vai se unir, que não vai aceitar, que não vai ter compartilhamento com as obras infrutuosas das trevas. Porque o próprio Deus, Ele nos manda separar. E a palavra de Deus ainda diz, lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 17. É vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Deus é amor, mas é justiça. E nesse momento, para encerrar esse vídeo, para não ficar muito longo, eu quero ler um texto aqui, que está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. As pessoas precisam crer na palavra de Deus. Esse discurso do entendimento do homem, esse discurso da filosofia humana, esse discurso de amor, esse discurso emocionalista que o mundo dá, que as religiões pregam, esse discurso é maldito. Esse discurso não é o discurso que Deus ele nos manda levar para o povo. O povo precisa ouvir a verdade. A igreja do Senhor está na terra como coluna e firmeza da verdade. Verdade essa que tem que ser manifestada ao mundo, que contraria toda a prática desse mundo, todo o princípio desse mundo, todos os conceitos desse mundo. A verdade de Deus contraria. E a igreja tem essa finalidade. Por isso que a igreja não tem comunhão com essas práticas. Porque a igreja não está andando segundo o curso desse mundo. A igreja anda segundo o curso de Deus, na direção, nos princípios da sua palavra. Quero mostrar isso para você. Deixa eu ler o texto aqui. Romanos capítulo 2. Vou ler um texto para você muito interessante. Porque muitas pessoas falam do seu entendimento, do que acham, dos seus princípios, dos seus conceitos, dos conceitos religiosos, dos conceitos filosóficos, do que ensinam os psicólogos, os psiquiatras, do que ensina a sociedade nesse mundo. Mas nós estamos baseados e alicerçados nos conceitos e princípios da palavra de Deus. Romanos capítulo 2, versículo 5, versículo 4, o apóstolo Paulo escrevendo, orientando aos crentes que se converteram a Cristo, que viviam lá em Roma, os crentes que se converteram a Jesus romanos, aos romanos, foram crentes convertidos a Cristo, que saíram do conceito dos princípios religiosos e passaram a ser cristãos, seguidores de Cristo, guardando a palavra de Cristo. Paulo escreve no versículo 2, versículo 4 do capítulo 2. Despreza tu as riquezas da benignidade, da paciência, longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leve ao arrependimento. Paulo está dizendo, olha, a paciência de Deus, suportando, dando livramento, não deixando vocês sofrer de imediato o castigo que merece das suas práticas, os livramentos que Deus dá, o tempo que Deus dá a vocês, a oportunidade que Deus dá, é para vocês se arrependerem. Mas as pessoas não se arrependem, aproveitam para continuar praticando o erro. E Paulo diz, não ignore não.
Porque Deus faz isso, a misericórdia dele é para dar a vocês oportunidades, para que vocês se arrependam. Aí ele diz no versículo 5, né? Mas, segundo a dureza de teu coração impenitente, entesoura iras para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, pela dureza do teu coração. Todas as oportunidades que Deus dá te convidando ao arrependimento, mas mesmo assim tu não quer saber de arrependimento, continua no erro, continua nas práticas erradas, continua dentro do anátema, do maldito, daquilo que traz consequência para ti. Muitas vezes a pessoa sofre a consequência do erro e fica, se eu sair, eu volto e não pratico mais. Quando recebe um alívio, quando sai daquele problema, volta a viver novamente dele. E Deus dá oportunidade ao homem é para ele se arrepender, não é para continuar no erro. E Paulo está dizendo aqui, olha, mas a dureza do coração de vocês em permanecer no erro e não dar ouvido à palavra de Deus, está guardando para vocês, entesourando para vocês a ira de Deus no dia que ele manifestar o juízo dele. E aqui no versículo 6, o apóstolo Paulo diz, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Cada um será responsável por si. Deus não vai dar a você aquilo que você não merece, não. Cada um vai receber o que merece. E sem Jesus, toda a humanidade só merece a ira de Deus, o juízo de Deus e a condenação eterna. É por isso que todos precisam de Jesus para receber a graça de Deus, que é receber o que não merece. Aleluias. Você está entendendo isso? Cada um dará conta de si. O homem vai receber aquilo que ele merece. Se não tiver em Jesus, o que o homem merece é juízo, condenação, ira de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, não, você não vai receber porque você foi predestinado a receber. Você vai receber porque você escolheu o caminho que quis andar. E o caminho que você escolheu andar é o caminho de maldição, é o caminho da ira de Deus, é o caminho de receber a consequência da ira de Deus por causa do pecado. Preste atenção nisso. Mas se converta a Jesus Cristo, que Ele é o caminho da vida. Ele é a verdade. Ele é quem leva você a Deus para receber comunhão, salvação, perdão, vida eterna. Aleluias. Se converta ao Senhor. E o apóstolo Paulo continua dizendo, a saber, a vida eterna aos que perseveraram e em fazer o bem, procuraram glória e honra e incorrupção. Fazer o bem, mas o bem dentro dos princípios da palavra de Deus. Não é esse bem que o mundo aí vive aí não. O mundo agora dividiu as pessoas, a do bem e a do mal. Todas estão dentro do mesmo pacote. Porque para você viver o bem que Deus quer que você viva, só você entregando sua vida a Jesus e passando a contemplar a palavra dele para andar nos princípios de Deus. E aí você vai viver no bem de Deus. Esse bem da sociedade não te conduz à vida eterna, não te dá paz com Deus, não te dá comunhão com Deus. Porque o bem da sociedade é segundo o seu conceito, é um bem egoísta, é um bem que faz exceção. Porque esse bem da sociedade, queridos, é um bem que é segundo o agrado deles, o coração deles. É um bem que lhes satisfaz. O bem de Deus é muito maior. O bem de Deus é amar o inimigo, é fazer o bem sem olhar para quem, é fazer o bem e não buscar aparecer, é dar com a direita que a esquerda não veja. O bem que Deus quer que você viva é aquele que você honra a todos, que você abençoa os que te amaldiçoa. É o bem que você faz o bem a quem te faz mal. É o bem que você suporta por amor àquela pessoa. Que você não revida a agressão. Que você deseja em toda situação o bem. Esse é o bem de Deus. Não é esse bem do mundo aí não. Esse bem do mundo é um bem que lhe apraz. Segundo o que lhe agrada. Para você viver o bem, tem que estar em Cristo. Para viver o bem que Deus quer que você viva. Então o apóstolo Paulo está dizendo, a vida eterna é para quem vive na incorrupção. A incorrupção é aquela que a palavra de Deus nos ensina. Uma vida correta, sem corrupção, na retidão da palavra de Deus. E aí ele diz, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. A indignação de Deus, a ira de Deus, o furor de Deus, para aqueles que são contenciosos.
para aqueles que vivem desobediência à verdade, para aqueles que vivem obedecendo à iniquidade, vivendo na prática da iniquidade. A verdade é a palavra de Deus. A iniquidade é tudo aquilo que está fora da palavra de Deus. Seja qual for o conceito religioso, filosófico, da sociedade, está fora da palavra de Deus, é iniquidade. E sobre esses Deus está dizendo que tem ira preparado, a indignação, o furor dele. E diz assim: e esses vão receber tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Não importa se é crente ou se não é, se é religioso, se não é, todos vão receber a ira de Deus, se não for em Cristo, se não for na direção da palavra. O homem está sentenciado à ira de Deus, porque o seu caminho que ele conduz, no seu entendimento, o leva para o juízo de Deus. Então eu quero dizer para você aqui, esse conceito de harmonia religiosa é um conceito que vai enganar os simples, mas aquele que está prudente na palavra de Deus, está vigiando com isso. Tolerância, né? Tolerar as pessoas, amar as pessoas, não é aceitar o seu erro e nem ficar calado com o abominável e nem tampouco concordar com aquilo que é abominável aos olhos de Deus, que Deus reprova. Porque a igreja está na terra como voz de Deus para condenar o erro, repudiar o pecado e corrigir as pessoas dos seus conceitos malditos, seja religioso, seja filosófico, seja de entendimento, qual for. A igreja tem a missão de corrigir, repreender, condenar, ensinar, instruir com a verdade de Deus. Portanto, eu deixo essa orientação para vocês. Meus irmãos em Cristo Jesus, vigia. Vigia para você não entrar no conceito mundano que a religião tem levado as pessoas a viverem. Com o discurso de que estão servindo a Deus porque Deus é amor, Deus ele quer a união de todos, Deus ele quer o arrependimento de todos. E para ser povo dele tem que ser santo, separado. E aqueles que estão como povo de Deus tem que se separar dos outros povos que estão andando na imundícia desse mundo, para não se contaminar. Amém? Termino deixando Levítico, capítulo 20, versículo 26. Sede santo, porque o Senhor vosso Deus é santo. Separai-vos dos outros povos, para não se contaminar. E que Deus abençoe, e que você entenda isso, e que você seja separado. Não é se separar das pessoas, é das práticas. É não ser conveniente, é não concordar, é não aceitar, é não compartilhar, é não ter comunhão com as trevas, que são práticas das trevas. Porque o homem que está na verdade está na luz, que é a palavra de Deus. Você que é crente em Jesus Cristo, não da religião evangélica, você que é cristão, crente em Jesus, seja luz, seja sal, seja a voz de Deus, aonde você estiver, na escola, no trabalho, em casa, com os colegas, com os amigos. Fale a verdade, esclareça quem está nas trevas, abra o entendimento das pessoas, leve a palavra, aliás, para que as pessoas tenham um entendimento aberto pela palavra de Deus, para que se convertam e se arrependam. Amém? Que Deus assim continue vos abençoando em nome de Jesus. Evangelista Wellington Ramos, pregando a verdade que liberta.